Nessa aula, a gente vai tratar da introdução à legislação tributária. Mas para eu falar em introdução à legislação tributária, para a gente falar em legislação tributária, é muito importante um conceito anterior, um momento antes, para que a gente possa navegar nessa seara de uma forma bem tranquila. Tá? E para isso, esse momento ele se traduz dentro do direito tributário. Não tem como você entender legislação tributária se você não souber o que é o direito tributário. E direito tributário é, em que pese uma grande corrente de operadores jurídicos terem algum tipo de aversão, é uma ciência super simples, não tem dificuldade. Ela se situa onde? Aonde que nós vamos encontrar o direito tributário? Dentro do direito financeiro, que é um pouco mais amplo. Mas para isso, para a gente entender de uma forma mais clara, é bom entender que o direito é uma ciência una, é uma ciência só. Dentro desse bloco, dentro dessa unidade do direito, é que nós vamos encontrar diversas ramificações didáticas. Direito comercial, penal, tributário, direito civil, direito de família, direito financeiro, então, direito ambiental. O nosso foco vai estar dentro do direito financeiro e direito tributário, que é onde nós vamos focar e vamos chegar no tema da aula. Direito financeiro, ele é uma figura mais lato sensu, tá? Dentro do direito financeiro e do direito tributário. Como que funciona isso? É de uma forma simples, é fácil de entender. Tributo, você vai objetivar o quê? Quando você fala em tributo, você lembra de levar dinheiro para cofre público. Então, dinheiro, a gente precisa de receita. O Estado com a necessidade de receita. E aí a gente precisa entender quais são as formas que o Estado tem de trazer receita para o seu cofre. Tá? Como que ele vai conseguir buscar dinheiro? De duas formas. Tem duas formas, tem duas modalidades de receita pública que a gente chama. A receita pública originária e a receita pública derivada. Na receita pública originária, o próprio nome já diz, a origem, a fonte da receita é pública. É receita pública originária. É uma receita originariamente pública. O que quer dizer isso? A fonte dela, ela nasce pública. Então, do patrimônio do Estado, ele vai lá e ele mesmo busca seus recursos e põe no seu cofre. Quando a União arrecada o dinheiro dos aluguéis dos seus imóveis em Brasília, por exemplo, esse dinheiro nasce público e é depositado no cofre público. Isso é uma receita pública originária. Por sua vez, a receita pública derivada, o que o Estado vai fazer? Ele vai derivar, ele sai do patrimônio público e vai no seu patrimônio, vem no meu patrimônio, e o braço do Estado, nessa derivação, busca dinheiro dentro do quê? Do patrimônio alheio. Então, fica fácil de concluir. O que a gente conclui? Que a receita pública derivada tem uma figura, para nós, importantíssima, que chama tributo. Conclusão, receita pública derivada, o tributo é, por excelência, a sua maior representação. Quando a gente afirma tributo é receita pública derivada, perfeito. O Estado derivou, foi no patrimônio alheio, buscou o recurso e trouxe para o seu cofre. Então, isso é receita pública derivada. E receita pública originária, aquilo que originariamente é público. Entendemos os dois conceitos, fechamos essa questão, vamos passar para o passo seguinte. Bom, dito isso, é bastante interessante que a gente veja agora como que foi a evolução histórica desse processo tributário. Antigamente, o ser humano era nômade e vivia sem lugar determinado para morar. Ao começar a se organizar de forma fixa na Terra, o homem iniciou um processo de valorização do território ocupado e implantou regras de conduta para a vida em sociedade, nascendo, assim, o direito. A partir do desenvolvimento desse ideal, os líderes de determinados grupos passaram a exigir cotas de alimentos das pessoas com quem conviviam, oferendas a deuses ou quantias, originando, dessa forma, aquilo que posteriormente se chamou tributo. Um dos povos que mais se utilizou de tributos na antiguidade foi o romano.
que exigia dos povos conquistados apenas tributos como forma de manutenção de seu poder bélico. Como vocês puderam ver, o Império Romano, que foi mostrado, ele deixa claro para nós como que funciona o direito tributário. A nossa origem de direito tributário passa necessariamente por esse foco histórico. O que foi o Império Romano na força com a tributação. Em síntese, a gente pode dizer que direito tributário é o seguinte. Direito tributário é uma ramificação do direito financeiro, cujo objeto é determinado pelas relações jurídicas existentes entre o fisco, administração pública e os contribuintes, administrados. Vocês viram a definição de direito tributário. Para nós, é importante, pelo menos, ter uma ideia das fontes do direito tributário. E essas fontes, elas basicamente se dividem em três: as fontes materiais, as fontes formais e as fontes históricas. Por fontes materiais, pode-se entender tudo que materialmente colabora com o direito tributário. Obviamente, por fontes formais, tudo que formalmente ajuda, vem contribuir com o direito tributário. O que é essa formalidade? As leis, o conjunto de leis, ou o conjunto de normas, tá? Tudo que dá formalidade ao direito tributário. E as fontes históricas, é óbvio que não têm o mesmo peso, mas elas não deixam de ser uma busca num processo histórico do que foi aquilo em dado momento da história e como evoluiu, né? E exemplo disso é o Código Napoleão, as ordenações filipinas, as ordenações manuelinas, enfim, todo esse conjunto histórico. Então, essas três fontes vão delimitar o universo que vai subsidiar